controle dos cavalos, comando dos cavalos, onde tudo começa. Tudo começa na recepção da perna pelo cavalo, o cavaleiro saber usar a perna da forma correta, a mão da forma correta. Eu costumo falar que a gente não deve lutar com os cavalos. Em alguns momentos você deve ser um pouco mais firme, mas nunca grosseiro com as mãos, nunca grosseiro com as pernas. O cavalo não precisa tomar pernada, nem puxão com força na boca. Os cavalos devem aprender e fazer as coisas de uma forma sutil e agradável. Então vamos falar hoje sobre o comando da perna, que é muito mais psicológico, está muito mais do cavalo te respeitar e te entender para poder fazer o que você espera dele, do que físico, que a gente impõe, usa a perna e bate a perna no cavalo. Não tem a necessidade de bater a perna no cavalo. Então a primeira coisa é fazer o cavalo andar com suavidade. Então só da gente encostar a perna, mais uma vez, meu cavalo está parado, suavemente eu vou encostar a perna e ele vai se projetar para frente. Então, encostei a perna, o cavalo foi para frente. Lembrem-se que o cavalo ele sente uma mosca pousada no pelo dele. Então, a gente não precisa dar pernada no cavalo, ser grosseiro. Se a gente for ensinando as coisas para o nosso cavalo dia a dia, o cavalo vai aprendendo. Então, se eu estou aqui ao passo e quero partir ao galope, por exemplo, um pouquinho mais de pressão do que eu usei do alto para o passo, meu cavalo imediatamente vai partir ao galope. Então, se eu peço a partida ao galope, o cavalo vai entender esse galope imediatamente e partir ao galope, que é isso que a gente quer. Então, mesma coisa para diminuir o comando de assento e mão. O comando de assento e mão, vamos fazer meu cavalo retornar para o passo. Assento, fechei os dedos, meu cavalo facilmente veio para o passo, e se eu encosto a perna de novo, facilmente ele volta para o galope. E facilmente ele volta para o passo. Se você tem o comando longitudinal, de alongar e encurtar, passo, trote, trote, passo, galope, passo, o cavalo vai entender. Então, quando os cavalos estão funcionando bem na perna, lembrando que tudo que a gente faz para um lado, a gente deve fazer para o outro, respeitando as diferenças de simetria. Tudo que o cavalo faz para um lado, ele deve fazer para o outro. Mas ele não vai fazer com a mesma competência, nem facilidade e nem do mesmo jeito. Quando a gente chega num ponto onde o cavalo atende muito bem as ajudas, com os nossos comandos, a gente supre a dificuldade de simetria que os cavalos têm, porque os cavalos acabam obedecendo melhor. Então, do mesmo jeito que a gente fez a partida ao galope para o lado direito, tem que ser simples de sair para o lado esquerdo também. Lembrem-se de não balançar o corpo, lembrem-se de não balançar o braço na hora de partir ao galope. E uma coisa que atrapalha, uma coisa que confunde muito o cavalo, são cavaleiros e amazonas que na hora de usarem a perna para o cavalo andar, eles fazem assim com o corpo. Isso daqui, ó, não faz o cavalo andar. Por mais que eu solte ele e fique fazendo isso, o cavalo não anda porque a gente colocou o corpo para frente. Então o cavalo anda porque a gente põe a perna. Se eu encosto a perna, meu cavalo anda. Se eu ponho o meu corpo para frente, balanço o meu assento, meu cavalo não anda. Então, psicologicamente, o cavalo tem que estar entendendo o comando que a gente quer. Se o cavalo entende bem o comando, ele acaba fazendo bem. Do mesmo jeito, do passo para o trote. Basta eu comandar a minha perna na força correta, que o meu cavalo vai sair na velocidade, na andadura que eu quero. Então a gente tem que ter o comando do cavalo, tanto para aumentar, quanto para diminuir. Tudo isso tem que ser sem briga, tudo isso tem que ser simples, quanto para partir ao galope. Pensem que quando a gente olha um cavalo trabalhando e acha que o cavalo está fazendo tudo, é sinal que as coisas estão funcionando bem. Algumas pessoas se preocupam em colocar a cabeça do cavalo nesse lugar. Isso vai ser o nosso tema da próxima aula.